Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News e também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando mais um Conexão ND desta sexta-feira. Fique com a gente, é um prazer ter você aqui. E eu tenho a honra de receber hoje aqui, gente, o piloto André Gadzinski. Ele foi um dos esportistas que mais se destacou em Santa Catarina no ano passado. Participou de 8 competições, trouxe 6 troféus para Santa Catarina, troféus da Porsche Cup Brasil, uma das competições aí mais badaladas do circuito. André, que honra te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que ano movimentado que foi, né? Uma honra também estar aqui. Obrigado, Márcia. Foi realmente um ano muito diferente, né? A gente, inclusive, ficar parado e não saber nem se o campeonato ia voltar, ou seja, se o mundo ia voltar ao normal, que agora ainda continua nessa situação, né? Em relação ao próprio Covid. Né? Foi um ano movimentado, mas antes da gente falar do ano movimentado do ano passado, desse ano de destaque, eu queria começar contando um pouco da tua história, porque a tua história é curiosa. E agora há pouco, antes de começar a falar, eu disse assim, piloto André Gadzinski, ele só piloto. Eu só sou piloto, eu não sou empresário, já se aventurou no mundo empresarial, mas ele gosta e quer ser chamado, que quer ser apresentado como piloto, que é o que ele gosta de fazer. E aí eu queria contar um pouco dessa tua história, que começou quando você tinha 17 anos. E com uma pequena caderneta de poupança, divide com a gente essa história. Exatamente. Isso foi no final dos anos 80. Eu já acompanhava meus primos. Eu tive um primo, o Henrique, e o Roberto, que correram de kart praticamente quando eu era bem criança. O Criciúma teve um kartódromo, né, que foi um dos melhores do Brasil, que era no estádio do antigo time de futebol Metropol. E depois eles fizeram, o Roberto e também o Renato Naspolini, que são primos, fizeram um campeonato de Fórmula Fiat, e eu tinha uns 10 anos, e eu vi o Renato ser campeão em 1982, em Tarumã, em Porto Alegre. E aquela coisa de gostar de velocidade, de gostar de mecânica, de gostar de estar participando de alguma coisa, principalmente com velocidade, é que me levou sempre a estar sonhando em fazer alguma coisa no meio. Você já sonhava ser piloto? Sim, eu estava buscando oportunidade, sem dúvida nenhuma, né? Estava sonhando com isso, e aí a história da caderneta de poupança... O banco me ligou uma vez, era o antigo Bamerindos, que tinha sido comprado, que tinha uma caderneta de poupança, que foi feito quando eu era criança, que eu não lembrava mais aquilo e tinha que sacar, fazer alguma coisa. E eu fui lá ver a quantidade que tinha de recursos na caderneta de poupança, e foi o suficiente para comprar um chassi de kart. Você tinha quantos anos? Tinha 17. Aí a minha mãe... vendo toda essa movimentação, ela sempre gostou de competição, ela me deu um motor e um jogo de pneus. E aí onde tudo começou, tinha sido construído aqui em Florianópolis o kartódromo Ronaldo Couto Dausch, lá nos ingleses. Foi onde eu fui botar o kart na pista, onde eu aprendi a andar, e praticamente no meu tempo de kart, uma das pistas que eu mais andei, que eu mais treinei, né? Sempre morei aqui em Florianópolis, e isso aí foi, né, o início de tudo, né? Então, vem de casa isso, né? Vem da família, e tive essa oportunidade, né, de pelo menos estar iniciando no kart. Depois aí a gente começa a pensar nos degraus, né? E começa a pensar onde que isso tudo vai parar, né? E aí, como é que foi desde aquele momento até hoje? Faz um retrospecto rápido. Foram praticamente 5 anos correndo de kart, aqui em Florianópolis, em Lages, em Caçador, em Chapecó, pelo estado, campeonatos estaduais, citadinos, brasileiros, e eu comecei a fazer um projeto aí, vem da questão de se organizar mesmo, de buscar uma organização de apresentação de um trabalho profissional. E tinha uma categoria no Brasil, na época, chamada Fórmula Ford, uma categoria de Fórmula, que inclusive corria aqui em Florianópolis, né? Tinha etapas aqui em Florianópolis, que eu até fiquei em quinto aqui uma vez, sou o melhor piloto classificado até hoje, catarinense aqui em Florianópolis, e assim, aí fui apresentar para os meus pais. Meu pai, na época, me deu um desafio. Ele assim, tenta vender 60% do teu patrocínio fora, que os outros 40% eu vou cobrir aqui com a empresa, eu vou levar para o conselho da empresa.
né, para a gente tentar compor o orçamento, né? Então, bacana isso. e isso foi um desafio de eu estar buscando, né, e montando, né, o projeto de fazer esse campeonato de Fórmula Ford, que eram 10 etapas por todo o Brasil, né, onde tinha, né, autódromos pelo país. E aí, em 95 eu fiz esse campeonato, em 96 também, em 97 eu subi mais um degrau, tinha um outro campeonato chamado Fórmula Chevrolet, um carro um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, né? E nesse período aí eu conheci o Carlo Ganci e o Willy Hermann, que são empresários de pilotos da IMAD, né? Uma empresa que gerenciava pilotos e dava todo um apoio, e já pensando em ir para a Europa, né? Assim, ó, até não pensava em Fórmula 1, mas eu pensava numa Indy ou fazer uma Fórmula 3000, que hoje é Fórmula 2, ou seja, são categorias, né, que vai subindo as escadas para chegar numa categoria top. Top que seria, né, ou Fórmula 1, né, ou a Indy. Então, várias vezes para os Estados Unidos, a gente foi fazer testes, a gente foi fazer alguma coisa, sempre buscando, né, o espaço, né, e trabalhando para isso, né. Então, tive esse gerenciamento, na verdade eles são pessoas que estão aí de novo comigo hoje, né? Eu ia perguntar isso agora, são profissionais que estão de volta trabalhando com você. Porque daí é uma outra história, depois de praticamente 15 anos, eu sempre vou numa corrida com eles fora, estava nas 500 milhas de Indianápolis, que é uma corrida mais famosa do mundo, né? Uma corrida que tem mais de 100 anos, né? Que é a Indy, né? Ou seja, um evento que vai 500 mil pessoas, né, o maior evento de esporte do planeta, né, é algo impressionante, aquela coisa bem americana. E lá começou essa história, né? Por que você não volta a correr? Lá no Brasil tem a categoria tal, e eu até fui fazer um teste na Mercedes Challenge e aí fui cair na Porsche, né, fazer um teste lá. Então, isso foi daí 2017, né? Nós estamos falando, né, a gente falou dos anos 90, né, aí praticamente, né, depois desse tempo todo... Você ficou um tempão sem correr. Sim, e foi nesse tempo aí, né, que você falou na abertura, né, nesse tempo aí que aí se aventurou no mundo empresarial. E né, eu de herdeiro, né, depois meu pai faleceu, me tornei sócio da empresa que a gente tinha, então tem isso aí tudo, André né? Então, Gai diz isso, a empresa não pode falar da Cerâmica Eliane, que não é mais da família, né? Não, né, a família vendeu há 2 anos, né, então eu estava no conselho de administração, nunca trabalhei na gestão, mas assim, um período que eu sempre acompanhei corridas, mas não imaginava nunca mais voltar, né? Aí foi, né, dos meus empresários, né, da Cíntia, que é minha namorada, e a minha mãe de novo, minha mãe deu a palavra final. A mãe de novo, gente, vocês estão vendo, aliás, a gente tem foto, produção, vamos colocar na tela, por favor, enquanto o André fala. A gente tem uma foto do André com a mãe e com a namorada, são mulheres fortes na sua vida, né? Sem dúvida, então direto acompanhando, e a minha mãe é uma que vai em todas as corridas, até ficou um pouco frustrada, porque esse ano 2020 com a Covid não pôde viajar, mas na primeira ela estava lá em março, e ela é daquela que chega e conversa com o mecânico, ou se a gente está treinando ou fazendo algum teste, ela telefona, né? Ó, tá aí, ó, tá na tela, a sua namorada e a sua mãe. Isso, aí ela telefona e aí, virou quanto, como que foi o treino, e sempre quer saber e está envolvida também. Ela dá pitaco, dá palpite até com os mecânicos, ela se mete em tudo. Sim, mesmo? quer saber, né? Principalmente se tem aquele dia que tem alguma coisa que não deu certo, aí a primeira pergunta é ela, né? O que aconteceu aqui? Porque o negócio não foi desse jeito que deveria ser. Então, a gente vê uma participação muito legal, fica muito feliz, né? Então, você está satisfeito com a decisão de ter voltado? Sim, porque isso era um negócio isso era algo que estava adormecido em mim e acabou aflorando novamente. Eu, como gosto de competição, de buscar resultados, tem tudo a ver. No período que eu tive empresas ou fiz alguma coisa, ou construí alguma coisa, também eu queria ver o resultado e queria que aquilo fosse positivo, e está acontecendo agora com isso, né? Praticamente indo para o 4º ano, né, na Porsche Cup. Né? Vamos falar dos resultados do ano passado, que eu comecei falando de 8 competições, 6 troféus que você trouxe para Santa Catarina, num ano extremamente atípico. Como é que foi o ano passado? Qual é a avaliação que dá para fazer? Nós iniciamos o ano apresentando o carro aqui no Floripa Airport, no dia 12 de janeiro. Fevereiro acontece a pré-temporada, os testes, a gente andou bastante para resolver todos os problemas, deixar pronto para o início do campeonato em março.
E bem no dia da abertura do campeonato, no dia 15 de março... Estourou a pandemia. O governo de São Paulo, era Interlagos a primeira etapa, estourou a pandemia, né, e o público não pôde participar quase foi cancelado, né, a primeira etapa, ou seja, tem em torno de 540 pessoas do staff da Porsche Cup que trabalham. Eles diminuíram pela metade porque a lotação do autódromo, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, tinha que ser 500 pessoas. E nós tínhamos 50 convidados no nosso box lounge, tinha sido vendido 10 mil ingressos para arquibancada, tudo isso foi cancelado. Os fiscais da Prefeitura, no sábado, 7 horas da manhã, contando as pessoas entrando no autódromo para trabalhar. Então, foi algo assim já muito estranho, né? No grid de largada, esperando o momento, né, que a gente espera um pouco até a TV para também ter um hino nacional e a largada. Era possível ver os passarinhos nas árvores, né, do silêncio que estava. Completamente diferente. Né, outra coisa, assim, era mais silêncio que um dia de treino normal. Então, aí a gente começou... Perde muito da emoção, né? Porque a Fica estranho, né? do público deve ser uma coisa muito importante. Não, é todo mundo voltado para aquilo, é como qualquer esporte, quando a gente assiste pela TV e está lá ao vivo, né? E as pessoas tendo uma experiência diferente, é bonito de ver, mas não tinha ninguém ali para ver isso, né? E aí, depois disso, parou tudo. E a gente ficou 5 meses... sem fazer nada, ou seja, teve competições, eu tenho um simulador em casa, teve treino, tudo isso, mas, né, ninguém sabia o que ia acontecer, né, no planeta, né, e voltou... com restrições ainda? Com restrições, exatos 5 meses depois, no dia 15 de agosto. E aí, já na segunda etapa, de cara, veio um terceiro lugar, veio um P3, aí foi legal. Então o negócio deu uma animada, só que foi uma correria, né? São 9 etapas no ano, 6 de sprint e 3 de endurance, para ser realizadas em 4 meses e meio. Então praticamente a cada 2 semanas tinha uma corrida. Ou era em Goiânia, ou Mogi Guaçu, que é interior de São Paulo, Interlagos, e aí a etapa de Portugal, né? que a gente sempre tem uma etapa sempre internacional, né? Então a gente acabou não indo, mas foi essa correria toda e toda a corrida tinha que fazer um teste no máximo 7 dias antes do evento, tá, para poder ter acesso ao autódromo. Todo mundo tinha que ter o teste, né, do RT-PCR, né, para entrar na pista, né? Mas depois surgiu também um convite da Farben, ela montou uma equipe para fazer endurance, não estava na nossa programação e nem com a Porsche Cup, a gente só ia fazer o campeonato de sprint. Eles montaram um carro amarelo, achei muito legal, muito bonito. Você tem foto aí, né? Aliás, a gente tem imagens da Farben, eu tive o prazer de visitar a Farben. Ó, vamos mostrar aqui, por favor, Pereirinha, fecha ali, é o Pereirinha que vai fechar? Fecha ali, ó. Explica pra gente por que tem esses 2 carros diferentes, essas 2 cores diferentes, André. É nessa câmera aqui? Aí mesmo, tá ótimo. Deixa paradinha que o Pereirinha fecha. Esse carro azul aqui, é o nosso carro do campeonato de sprint, das corridas de curta duração. São 6 etapas, 12 corridas, cada etapa 2 corridas. Tá. E esse carro amarelo foi... Esse é o da Farben. Esse é o da Farben, que eles montaram uma equipe, reconhecimento do nosso trabalho, nos convidaram para participar. São corridas de longa duração, chamadas endurance. A gente corre com outro piloto, corridas de 3 horas e meia ou de 4 horas e meia, porque são 300 quilômetros ou 500 quilômetros, que tem que fazer toda uma estratégia. Olha aí, ó, tá na tela. Obrigada, produção. Olha que bonito o carro. É esse mesmo. E daí, assim, a gente teve a oportunidade de participar também desse campeonato. E aí, na Endurance 300 em Goiânia, deu um 2º lugar junto com o piloto Denis Irani, a gente quase ganhou a corrida. Então, a gente só foi trazendo bons resultados. Teve vários 4º também, 5º lugares, né? O pódio vai até o 5º. E até em nível de performance e de competitividade, esse ano foi o ano assim que a própria equipe, todo mundo falou que foi o melhor ano nosso, porque esses troféus vieram com mérito, com disputa na pista, né? Não foi aquela posição ganhada, foi realmente buscado, né? E realmente a performance, ou seja, todo o trabalho que a gente fez desde o início do ano
começou a se concretizar, mesmo nessa loucura toda, né, para realizar 8 etapas, né, no segundo semestre, a gente trouxe 6 troféus para casa. Isso foi muito legal mesmo. Como é que é o preparo físico de um piloto? Eu tenho curiosidade de saber. Foi um ano diferente, um ano atípico, você ficou 5 meses parado, mas você não pode esquecer que daqui a pouco você poderia voltar. Então, você não pode descuidar de nada. Tem um preparo físico específico? Academia fechada na pandemia. Pois é. Aí fui comprar halteres, fui comprar um monte de coisa para fazer em casa, pelo menos um mínimo, né? Meu treino é de 1h30 a 2, eu tenho Por 2 dia? treinos, são 3 vezes por semana, são 2 treinos. De academia, tem parte aeróbica. Aeróbica por quê? A gente tem parte de estar, a parte de estar correndo, de estar elevando o ritmo cardíaco, porque na competição, principalmente na hora da largada, chega aí a 180, né, o ritmo cardíaco, né, às vezes dá pico de 200, mas fica na faixa de 150, 160. E o que acontece? Tem que ter um bom condicionamento físico, porque senão a gente não aguenta. Tá? Então vai ter uma fadiga, vai cansar, vai perder rendimento, né? Automaticamente a gente se recolhe, vai acelerar menos, isso aí é comum. E a parte anaeróbica, que é a parte de musculatura, é trabalhado, né, os membros superiores, principalmente bíceps, né, tríceps e o deltoide, né, que é esse músculo aqui, né, que a gente, né, tem bastante esforço, né? Então, ou seja, tem que ter uma musculatura legal também para... O volante é hidráulico, mas a competição ali ela acaba tendo uma fadiga natural ali. Dentro do carro está 65 graus Celsius, eu tenho até um ar-condicionado no capacete, mas ajuda, mas mesmo assim é calor, então, né, tem todo um desgaste também, né, de perda de líquidos, isso aí tudo. Então, é fundamental ter um trabalho assim. Ele não cansa, por incrível que pareça, como um kart ou como um Fórmula, mas realmente tem que ter um condicionamento legal, então tem que estar acompanhando isso. E aí tem exercícios específicos, né, de estar, inclusive, levantando pesos de formas diferentes do normal de uma academia. Então, daí vai do personal trainer montando, né, esse treino pra gente. Né? Gente, eu já estou aqui curiosa, pensando, ele falou das partes superiores, a mulherada adora cuidar dos braços, né? Tem alguma dica que qualquer um pode adquirir e levar para o seu dia a dia? Alguma atividade que eu já posso incluir aqui na minha rotina, para ficar com o bracinho o tchauzinho bem bacana? Tem alguma atividade boa? Tem o exercício aquele, né, tradicional de tríceps aqui, né, mas a gente pega uma anilha, né, de 5 quilos ou de 10 quilos e imita como se fosse um volante, né, e daí levanta, faz um para cá, outro para cá, baixa, levanta, né, então, ou seja, isso vai na verdade tonificar aqui o deltoide e também o trapézio, e realmente vai tendo mais também o bíceps, né, isso aí é um exercício diferente. Tinha um outro de levantar um peso, né, amarrado numa corda dessa forma, que daí também... Como é que é? Faz de novo, por favor. Dessa forma aqui, ó, amarra um peso assim, por exemplo, numa barra, e o peso está no chão e a gente vai tendo que levantar desse jeito. Olha. Isso em pé, né? Aí quando chega, levantou o peso aqui, depois desce devagar. Né? Então, tudo isso vai também reforçando o antebraço, né? Então... E a alimentação? Você cuida da alimentação? A alimentação, eu não sou de comer besteira, não tenho nutricionista, mas assim, é tranquilo da minha parte, não tem assim, algo que seja específico, né, para o automobilismo, assim, de modo geral. Eu não levo à risca, assim, né, mas também não sou de comer fritura, não sou de comer bobagem, então, né, pelo menos eu levo de uma forma tranquila. Mas a atividade física é diária? Inclusive, quando você estava com as competições suspensas, você não deixou de treinar? Não deixei de treinar. Depois eu voltei para a academia e eu confesso que a academia está muito difícil treinar com a máscara. Tá? E ainda tem que... É 1 hora seguida, tem que esperar para depois voltar, isso acaba quebrando um pouco. Né? Então, esse ano de 2020 ficou bem complicado essa situação. Ainda está assim, né? A gente espera que volte ao normal,
Até porque o próprio negócio de academia, a gente vê como ficou... Abaladíssimo. Ficou complicado na questão comercial para eles também, né? Então, e tem o trabalho também que tem a ver com isso, que é ligado a isso, que é um trabalho psicológico, né? Eu tenho a terapeuta que, né, eu tenho sessões de terapia, né, para tratar de... Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, André. No próximo bloco, gente, eu quero saber mais detalhes sobre isso e quero saber também da pré-temporada, que começa agora em fevereiro. Você já está com o calendário aí para esse ano. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já para saber mais detalhes sobre esse preparo emocional tão importante para todas as atividades, inclusive para um piloto, claro, e também para falar da pré-temporada desse ano. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News e também a você que nos acompanha no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje eu tenho o prazer de receber o piloto André Gaidzinski. Ele foi um esportista que se destacou muito no ano passado, participou de 8 competições, trouxe 6 troféus para Santa Catarina e agora já se prepara para a pré-temporada que começa agora em fevereiro. A gente falou agora há pouco sobre o preparo físico. Você deu até algumas dicas aí de exercício, eu já prestei atenção porque a mulherada adora um exercício para fortalecer os braços. A gente falou de preparo físico, a gente falou da questão da alimentação e a gente terminou o bloco você falando da questão emocional, da importância do acompanhamento emocional para a atividade. E eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso. Como é que é esse trabalho que você precisa fazer? O que a gente busca no automobilismo, ou seja, na competição e principalmente numa classificação e na corrida, é ter tranquilidade, ter sangue frio, né, procurar ser o máximo calculista e não deixar as emoções entrarem nisso. Então, a gente faz um trabalho, terapia mesmo, né, trabalho psicológico, com sessões, para estar buscando exercícios para no momento que está lá na pista, a hora que vai sentar no carro, de buscar a melhor concentração, né, de pensar naquilo ali, de estar focado naquele momento e isso é um trabalho também paralelo, né, para estar buscando, né, ou seja, essa tranquilidade aí que para tentar se desligar, né, porque daí fica mais fácil de vir o resultado, né. Então, quando a gente não está bem ou não consegue estar concentrado no que está fazendo, isso para qualquer trabalho na vida, ou não está pensando ali no momento, está pensando numa outra coisa, fora, inclusive até é ruim se é fora do autódromo. Então, isso é o que a gente trabalha, isso é um trabalho constante. Para todo atleta, né, André? A cabeça é fundamental, né? Sem dúvida, assim, a gente às vezes faz uma coisa, não devia ter feito aquilo, não é dessa forma, a concentração tem que ser realmente 100% naquele momento. E assim, um dia de treino, um dia de teste é diferente do quando vai para a classificação, porque agora você tem 15 minutos para fazer o melhor tempo, para depois formar o grid de largada. E na corrida a mesma coisa. Vai pensar o que vai fazer na largada e também na situação no meio da corrida. Às vezes tem uma competição ali, tem que estar focado mesmo, prestando atenção, né, e estar olhando para frente. Às vezes, né, a gente tem retrovisor no carro, mas não tem que olhar para trás. São esse tipo de coisa, né? Então, é algo também que é uma preocupação que a gente tem, o acompanhamento da parte psicológica. Como é que você está se preparando agora, que a pré-temporada começa já em fevereiro, já até ter data, né? Agora é 24 de fevereiro? 23, 24 de fevereiro. 23, 24 de fevereiro. O que vem pela frente esse ano? Nós vamos lançar o carro nessa data, vai ser a pré-temporada, né, que são os treinos e testes, né, para o início do campeonato. Nós vamos apresentar o carro, vai ser em Interlagos e ali são 2 dias praticamente, o dia inteiro de treino. Tá? Começa de manhã, vai até final de tarde, para testar, nós temos um engenheiro, a gente tem telemetria no carro, sai, olha, se debruça em cima do notebook, vê os tempos,
ver, segmenta a pista, ver onde pode melhorar, ver se o carro está tudo ok, está funcionando tudo da forma, né, como deve ser. Inclusive até um momento que se tem alguma coisa mecânica ou elétrica, né, eletrônica para dar problema, é o momento certo, não é um dia de corrida. Então é importante, é treino, é teste, né, é estar buscando, né, melhorar, é estar testando inclusive coisas novas, vamos fazer um acerto diferente aqui, vamos tentar fazer desse jeito. Então essa que que é o trabalho que a gente tem na pré-temporada. É muito importante. Futebol também tem isso, né, várias competições, que é aquele momento de estar se preparando para o início do campeonato. A sua namorada trabalha com você? Sim. Olha que como eu falei, foi incentivadora, né, para ter voltado a correr também, e ela começou como RP conosco, para estar atendendo as pessoas. Nós temos convidados em todas as corridas. Nós montamos um ambiente chamado Box Lounge, que são os patrocinadores com seus clientes, para fazer lá um B2B, um relacionamento. É um ambiente descontraído, diferente, para criança. Inclusive eles montam até salão de cabeleireiro, tem espaço kids, é um lugar de família, o dia de corrida ali. Para estimular a presença mesmo, né? Queiram ir. E as corridas são no sábado, então é um ambiente assim, o que vai fazer no sábado? Vai almoçar com a família, vai no shopping? Não, passa o dia lá conosco. Tem almoço, tem tudo, e tudo com conforto, tudo coisa, né, a pessoa está credenciada e está ali, vivenciando o dia de piloto, vendo como é que funciona, né, aquele dia ali. E aí ela começou a trabalhar de coach também, e inclusive até a gente brinca, mas é sério, né? Esses 6 troféus têm, né, a voz dela, porque ela fica... Que bom, parabéns, porque viu? ela Como fica, é bom ele admitir isso. A Cíntia fica no rádio, no box, e as informações de pista, né, que a gente tem, ou seja, do box para a pista, né, ela que está passando ali. Né? Então, porque a gente está no carro, está na corrida, tem muita coisa que a gente não enxerga. Sim. Ela está nos monitores e está vendo os tempos também, e está vendo a reação e a atitude dos outros pilotos. Isso aí, essa troca é importante, principalmente na hora da corrida. E algo que ela aprendeu, que ela está fazendo, né, e agora está de chefe de equipe, então, além de estar, né, também contribuindo, junto com o Willy Hermann, com o Carlo Gancia, né, a questão de estar buscando prospectar patrocínio, essa coisa toda, né? Então tem esse nível de organização também, né, nos bastidores. As mulheres mandam na sua vida. Sua mãe, adoro essa parte. A sua mãe, super influente desde o início da sua vida, você já contou isso aqui, a sua esposa e a sua filha. Você tem uma filha de 9 anos. A Valentina. É torcedora? Torcedora. Tá lá sempre. Sempre quer saber, quando ela não vai, está acompanhando também pela TV. Né? Teve conosco, né? Tem até uma cena legal que ela entrou no carro, nos boxes, e ligou para ver como é que funcionava. Né? Então, quando pode, né, a questão também de estar organizando, né, a questão de aula, né, porque às vezes a gente sai aqui no meio da semana para ir para uma etapa, mas está conosco lá. Então, né, tem esse apoio também, que é muito legal. Ô André, você tem o maior orgulho de ser catarinense, né? Você leva a bandeira de Santa Catarina sempre com você. Eu acho muito bacana isso. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa motivação, esse orgulho, e falasse um pouquinho, avaliasse um pouquinho o automobilismo em Santa Catarina e no Brasil. Mudou muito nos seus 2 momentos, antes e depois? Você ficou 15 anos parado, voltou agora. Quer dizer, fala um pouquinho dessa paixão por Santa Catarina e do automobilismo aqui no estado. A bandeira é a primeira coisa que vai para a mala. Tá? Quando está arrumando a mala com os equipamentos, né, para ir viajar, a bandeira está dobrada, está ali na mala. E com o maior orgulho de ser catarinense, algo que ninguém faz, os outros pilotos, tem pilotos do Brasil inteiro que competem ali conosco, a gente levanta a bandeira de Santa Catarina no pódio. Então eu estou lá levantando a bandeira, a gente fotografa, né, isso aí é registrado, né, inclusive a própria TV, né, narrador, todo mundo comenta, porque não é comum isso, né, de estar valorizando, né, por ser catarinense. Tá? Então, isso já vem desde da Fórmula Ford, da Fórmula Chevrolet, de estar levando a bandeira junto, desde o kart, tá? Não mas assim, agora mesmo, né, essa quantidade de pódios que a gente está tendo aí, fica até mais bonito, e às vezes até a própria narração do autódromo pergunta, tá com a bandeira aí, André? Então, né, eu estou levando ela. Então, já faz parte do show. Já faz parte, é muito legal, né? E o automobilismo mudou bastante. Aí, estamos exibindo, gente, o André com a bandeira, é muito bacana mesmo. E a sua avaliação para o automobilismo no estado e no país?
o que acontece em Santa Catarina é que nós não temos um autódromo asfaltado. Nós temos autódromos de terra, Santa Cecília, Mafra, por exemplo, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 4, Paraná também e aqui nenhum. Todos os pilotos que saíram daqui, e tem vários talentos há muitos anos, para treinar, para fazer qualquer coisa, né, num autódromo, teve que sair daqui, teve que ir para outro lugar. Então, isso deveria ter uma atenção. É impressionante a quantidade de fornecedores, as empresas envolvidas num evento desse tamanho. A cidade também ganha, com hotelaria, etc. Então, é algo que, né, não estou aí para falar de política das coisas, mas assim... Seria um bom investimento, sem sombra de dúvida. É algo que nós não temos e estaria no circuito. Correria todas as categorias que existem no Brasil, inclusive a Porsche Cup, e estaria passando por aqui, mas não passa. Né? Então, por isso. Então, a gente acaba perdendo também, né, nessa modalidade esportiva, no automobilismo, de não trazer nada para cá. Já teve Fórmula Ford, como eu comentei, aqui em Florianópolis, né, nos anos 80, tempo que eu nem corria ainda. Teve também essa de 95 aí, que deu esse pódio legal, né, na passarela Nego Querido. Mas depois não teve mais corridas em Florianópolis, por quê? Porque complicou muito o trânsito. Deu uma encrenca depois muito grande, aí teve Fórmula Renault depois naquele aterro da Bahia Sul, mas é difícil, a gente pensa, né, imagina, né, que um dia talvez, né, tenha um autódromo no nosso estado. Né? E mudou bastante também a relação, o que eu vejo dos empresários brasileiros, porque uma visita que a gente faz para prospectar patrocínio, apresentando o nosso trabalho, hoje é bem diferente que naquela outra época dos anos 90. Antes era uma coisa muito à parte, muito marginal, era comparado com Ayrton Senna, com o nosso Piquet, com outros pilotos de Fórmula 1, e ficava nisso. E hoje não, hoje os empresários respeitam o automobilismo, cresceu bastante, as outras categorias como Stock Car, Mercedes Challenge, a Copa Truck, né, e a Porsche. A Porsche, por ser um carro de desejo, né, carro de sonho, né, é uma marca, né, os empresários querem também juntar a sua marca com a Porsche Cup, fazer Buy Porsche Cup, isso tudo, né, acaba trazendo, né, um interesse bem maior. Né? Então, em uma categoria, né, que vem de uma empresa que tem 70 anos, né, que tem uma história mundial, né, o Fernand Porsche, que criou o 911, o carro que a gente corre, foi o mesmo que criou o Fusca. Né? Então, tem essa relação toda da Alemanha com o mundo inteiro. Né? Então, hoje é bem diferente o atendimento e o interesse, né, dos empresários em relação a isso. Legal você falar isso, porque quando eu estive na Farben, eu visitei a Farben para fazer uma reportagem para o nosso SC no Armos, para mostrar a força do sul de Santa Catarina. E a alegria que eles falam dessa parceria com você é muito bacana, assim, de encher a boca. Eles falaram assim, muito felizes de terem essa parceria. Então, aliás, você tem um contrato até bastante longo, e não tem nada a ver com resultados. Você está o quê? 3 anos de contrato com a Farben? Qual é o teu? Não, a Farben começou esse ano 2020. Mas o contrato é por quanto tempo? A Farben fez com a Porsche Cup um contrato do uso de produtos com a Porsche Cup e eu acredito, né, a gente não veio o convite esse ano, mas acredito que eles vão montar novamente a equipe e a gente vai correr as Endurance com eles. Eu achei que o contrato era por 3 anos, não? O contrato com a Porsche Cup é com 3 anos, né? Tá. Mas eu como piloto, né, a gente então já deixa, aproveita a oportunidade. A gente está... Vem, pessoal da Farben. Nós estamos à disposição. Eles ficaram muito contentes, né? A gente teve um baita de resultado. Eles estavam super satisfeitos. Foi um segundo lugar e assim e também o trabalho que a gente tem feito com assessoria de imprensa. Ano passado foi 171 clippings, né, de todos os veículos de comunicação, jornal, internet, rádio, TV. Então isso é muito legal. O apoio aqui da TV também, isso aconteceu, né? A gente teve, né, várias notas, né, muita coisa publicada aqui da NDTV, isso é muito merecimento, legal. Você está fazendo por onde? Me conta uma coisa, expectativa que você tem para esse ano, quais são as etapas, quando é que você começa a viajar, você já sabe alguma coisa com relação à pandemia, se alguma coisa vai ser mudada ou não? O que acontece a partir da pré-temporada? Não quero nem pensar nisso, né, mas assim, estou falando de pandemia, né, porque estamos na torcida e rezando que seja um ano normal e o calendário discorra, né, de uma forma como deve ser. Aí, quantas etapas? Tem uma etapa em Portimão, onde correu a Fórmula 1 ano passado, né, em Algarve, no sul de Portugal. Lindo. Então, né, estamos na torcida. Começa em março.
Interlagos, a primeira etapa, depois é Goiânia ou Curitiba, etapa de decisão, depois é Mogi Guaçu, depois é Portugal e assim, né, por diante vai até dezembro. Somos uma corrida preliminar da Fórmula 1, a Fórmula 1 volta para o Brasil e há 15 anos a Porsche Cup corre junto com a Fórmula 1, aí dá uma visibilidade enorme, né? 50, 60 mil espectadores e a gente correndo lá. Teve uma corrida que eu larguei na pole lá e terminei em segundo em 2018, foi um resultado muito, muito legal mesmo. Imagina o autódromo lotado domingo de manhã. Então a gente tem essas lembranças. Momentos de novo, né? Muito, muito bom mesmo. Assim, e as expectativas são as melhores possíveis, porque a gente terminou um ano bem, mesmo com essas adversidades, esse problema todo, né, do coronavírus. A gente terminou um ano motivado, né, com energia positiva e a gente vai começar esse ano dessa forma. Tá? Eu até estava comentando que eu tenho a sensação que parece que eu estou começando a correr agora. Tá? Aquela coisa assim, não é que eu estou um tempão, que agora tem mais uma, não. A sensação que eu tenho é que parece que eu vou sentar no carro pela primeira vez. Então eu estou muito motivado, querendo fazer as coisas acontecer, com melhores resultados. Né, pensando em campeonato também, então, ou seja, a gente está começando, né, com o pé direito mesmo, mas o pé direito do acelerador, né, porque ele freia também, mas é o direito do acelerador. Um guri é, como sempre, apaixonado por velocidade, apaixonado por carro, né? Então, com certeza, um ano que você espera com outros bons resultados, né? Sem dúvida, é o que a gente vai trabalhar forte para isso. Agora, para fechar, me conta o que você levou das pistas para a tua vida como, na época, empresário, o que você trouxe da vida de empresário para as pistas? Dá para fazer uma relação aí, vice-versa? O que as pistas, o que a sua vida como piloto te ensinou quando você estava como empresário e que a sua experiência como empresário de uma família importante, dona de uma grande empresa, o que isso trouxe para você nas pistas? Dá para fazer essa relação? Acho que tem duas palavras, né? Organização e disciplina. Isso é uma coisa... até algo que eu sempre trabalhei, né, mais dessa forma, mas tem algo interessante para contar. Teve uma etapa que nós colocamos um flip chart na entrada do box, nosso box lounge, nossos convidados, tinha 50 convidados, e eram empresários, presidentes de empresa, diretores que a gente convida lá, os nossos patrocinadores, os clientes deles, e a gente dava uma caneta na entrada assim: faça uma relação, o que você está vendo aqui com a sua empresa. Então, cada um escrevia, né? Organização, disciplina, planejamento, execução, espírito de equipe. Né? E tem tudo a ver com isso, porque se planejou errado, vai dar tudo errado depois na corrida. Então, quanto mais cedo se organizar e trabalhar para que aconteça, né, de forma correta, melhor. Então, isso foi muito interessante. Depois a gente bateu uma foto desse flip chart, né, fez um e-mail de agradecimento para cada um, né, e é muito, assim, o trabalho que a gente tem ali, ele é muito imediato e não tem muito tempo para pensar, mesmo que tenha um plano B de alguma coisa que deu errado, né, que também faz parte do mundo dos negócios. Sim. Mas tem tudo a ver a organização, né, para se ter um bom resultado, tem que ter, né, uma boa... planejamento. E a eficácia do trabalho, né, que é o entregar, né, ou seja, com um resultado positivo todo aquele trabalho que foi planejado. Então, o automobilismo é bem claro isso. Né? Então, foi muito interessante fazer essa brincadeira lá, mas o automobilismo e o mundo dos negócios, né, tem os mesmos adjetivos, os mesmos verbos e assim por diante. Você usou duas expressões, disciplina e... organização. Organização. André, para quem está nos acompanhando, nosso tempo está terminando, mas de repente tem alguém em casa pensando: eu queria entrar nessa área, alguém apaixonado por carro, por velocidade como você, querendo começar a carreira, querendo começar uma história no automobilismo. Qual é a dica? Se você tivesse um filho querendo entrar nesse meio, o que você diria para ele? Vamos começar a correr de kart. Eu acho que quanto mais novo, melhor. O kart é a base para tudo. O kart, o próprio Ayrton Senna falava, era a coisa mais parecida com a Fórmula 1, porque a relação dele, né, com velocidade, mesmo sendo pequeno, ele é muito rápido. Né? Então, o kart é uma escola, mas não tem idade. Não tem idade e tem diversas categorias para se fazer.
né? Ou seja, tem categorias até de rally que pessoas que nunca correram na vida, que é de regularidade, podem estar participando. O Rally dos Sertões é um exemplo disso, né? Mas assim, não tem idade porque a Porsche Cup, quando começou no Brasil em 2004, começou somente com empresários. Empresários que começaram depois dos 40, dos 50, hoje tem empresários lá de 64 anos que começaram desde o início, bem-sucedidos, que faturam bilhões aí, e estão lá e ganham corrida. Tá? Então é interessante. Então, lógico que vai ter que buscar condicionamento físico, vai ter que trabalhar para... Né, nada vem de graça em lugar nenhum. Porque na pista ninguém está de brincadeira ali. Sim. Então, mas não tem idade. Então, assim, tem nós que somos profissionais, outros que chegaram depois, mas ali a própria Porsche Cup tem 4 categorias dentro dela. Né? Então, aí acaba dividindo por idade, né, por experiência. Né? Então, mas não por falta de opção, tem opção para todo mundo. Mas assim, tem categorias de turismo no Brasil, como eu falei, tem a Mercedes Challenge, tem a Copa Truck, que são os caminhões, tem a própria Stock Car, que tem 40 anos no Brasil. Ou seja, assim, ó, é treino, é disciplina, né, organização, mas assim, não tem, e querer fazer, mas o Brasil está cheio de opções hoje, muito legal. André Gaidzinski, muito obrigada, bate-papo gostoso, parabéns pelos seus resultados em 2020, muito boa sorte agora em 2021, sucesso, volte mais, de preferência no final do ano, venha para trazer de novo bons resultados para a gente dividir com o nosso telespectador. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, né, por estar aqui, né, contando um pouco da nossa história. Muito obrigado pelo apoio e pela torcida. Vamos para cima. Valeu, até a próxima. É assim que eu vou encerrando o nosso... Tô aqui. É assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND de hoje. Lembrando, segunda-feira cedinho, 6h30 da manhã tem SC no ar e eu espero por você. Beijo no coração, ótimo final de semana. Tchau, tchau.